forte dentro de nós. As mãos se erguem, louvor fiel, conectados ao reino de Deus. Somos a chama que não se apaga, um povo unido que nunca desaba. Com fé e amor seguimos os céus, conectados ao reino de Deus. Cada manhã. Boa noite e a paz seja Jesus a todos os ouvintes da Rádio Missões Web e a todos aqueles que vão com a gente na plataforma do Facebook. Dentro de alguns instantes estaremos no ar com o programa Conectados com o Reino de Deus. No horizonte, um eterno som, a esperança que o mundo esqueceu, conectados ao reino de Deus. Nas tempestades e na bonança, Ele nos guarda com sua esperança. Nos braços dele somos um só, conectados, nunca estamos sós. Somos a chama que não se apaga, um povo unido que nunca desaba. Com fé e amor seguimos o céu, conectados ao reino de Deus. Nas tempestades. Sexta-feira. Estamos apresentando o programa Conectados com o Reino de Deus. Apresentação das missionárias Ivonete Pereira e Tamires Soares. Missões Web. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Missões Web. Estamos no ar com o programa Conectadas com o Reino de Deus. Juntamente com a missionária Tamires, e hoje nós estamos com a presença do nosso pastor Renato Costa. Glória a Deus. Todos vocês da rádio Missões Web, que acompanham nosso programa todas as sexta-feira, e também aqueles que vão entrar na plataforma do Facebook. E também hoje nós estamos na plataforma do YouTube. Aqueles que forem entrar, sejam todos bem-vindos ao programa Conectadas com o Reino de Deus. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, a sexta-feira da sua família. Você tem uma noite abençoada, uma noite de paz, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós estamos com um tema muito relevante. Louvado e seja o nome do Senhor Jesus. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, que é muito forte esse tema. É sobre alinhando a persistência, resistência e ação na vida cristã. Olha só, gente, alinhando a persistência, resistência e ação na vida cristã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E você é nosso convidado, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, para estar conectadas hoje, conectadas com o nosso programa. Amém, Jesus. Conectadas com o Reino de Deus, juntamente com a nossa missionária Tamires e o nosso pastor Renato Costa, que hoje vai estar aqui junto com a gente, fazendo assim, levantando esse trabalho, né? Esse trabalho de hoje, com esse tema de hoje, que é muito relevante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora eu peço que a missionária Tamires faça uma breve oração para nós iniciarmos o nosso trabalho, né? Para que Deus venha abençoar o nosso trabalho, a gente venha fazer tudo na direção do Espírito Santo de Deus.
Boa noite, a paz do Senhor Jesus, ouvinte da Rádio Missões Web, você que está pela plataforma do Facebook e você que está pela plataforma do YouTube, sejam todos bem-vindos, fique ligadinho no programa, porque Deus vai falar poderosamente ao teu coração, louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, eterno, glorioso Pai, Pai amado, Pai querido, meu Senhor, graças te dou, Senhor da glória, por mais um programa Conectados com o Reino de Deus, com participação especial do nosso pastor Renato Costa. Meu Senhor, toma, Senhor da glória, o assunto qual vai ser falado, que vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser transformadas, libertas, Pai amado, que através do teu Espírito Santo, da tua palavra, o Senhor venha falar em nome de Jesus. Toma os ouvintes, Senhor, da Rádio Missões Web, abençoa, vai de encontro a cada um, Senhor, a cada um que está conectado, ligadinho, Senhor, na rádio, aquele que está pela plataforma do YouTube, do Facebook, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha visitar essa vida, este homem, essa mulher, em nome de Jesus. Joga por terra todo impedimento, toda barreira e abençoa esse programa em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre 3 forças, né, fundamental, né, que é sobre a persistência, resistência e ação. Glória então, a Deus. Essas três ferramentas, pastor, missionário Tamires, elas alinhadas transformam o crente, deixa o crente, né, o cristão, muito forte, né? Ser forte, né? Por causa assim, porque a persistência, a resistência e a ação são essas 3 ferramentas que nós devemos ter, né? E alinhar para que nós possamos ter e cumprir o compromisso, o propósito de Deus na nossa vida. E hoje nós vamos aprender sobre isso, né? Com o pastor Renato Costa, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Hebreu vai ensinar sobre, o versículo escolhido foi Hebreus 12, 1, que vai falar sobre a perseverança, né? Isso, é verdade. Vai falar sobre a perseverança. No meio das provações. No meio das provações, no meio da persistência, da resistência e da perseguição, e enfim. E nisso tudo, aglobando tudo, você vai terminar para encaixar em ação. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então a gente vai ler o tema hoje, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, vai falar sobre perseverança. Louvado e agradecido, que vai encaixar exatamente nesse alinhado de persistência, resistência e ação na vida cristã. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Vai falar assim o texto, vai falar assim, você pode ler, que tem por título Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, vós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Então sabemos que nós temos um propósito a ser cumprido, nós temos uma missão. E dentro desse propósito, dessa missão, a gente vai ter persistência, resistência e ação. Então, pastor e missionário Tamires, se essas 3 ferramentas elas estiverem bem aliadas, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, Satanás ele não vai resistir. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o crente, o cristão, ele vai estar aperfeiçoado nessas 3 ferramentas. Eu estou podendo dizer assim, você não vai deixar de orar, claro, eu estou falando sobre esse alinhamento de persistência, resistência e ação. Isso. Como você alinhar isso aí, como você trabalhar no seu ministério, no seu propósito, na sua missão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E a gente vai começar com as perguntas, né? A gente pergunta, o pastor Renato responde, a missionária Tamires também responde, você é ouvinte da rádio Missões Web, também você está aí também ouvindo, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Deixe seu comentário, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você ainda que não abaixou o aplicativo da Rádio Missões Web, abaixe esse aplicativo, que o programa é muito importante, né, missionário? Qual é o... www.tvradio.ong.br. Exatamente. Então você que ainda não abaixou o aplicativo da Rádio Missões Web, tem um trabalho do pastor Renato todas
segunda-feira às 19 horas. Isso. E o nosso programa às sexta-feira às 19 horas. Isso, verdade. E também você pode encontrar esse aplicativo na página do Facebook do Pastor Renato, na minha página também, da Missionária Tamires. Daí tem um aplicativo lá, o link, né? A gente deixa lá. Se você não, você pode entrar no link e abaixar o aplicativo e também compartilhar. Louvado e grande seja o nome do Senhor, porque você compartilhando o link para baixar o aplicativo, você vai até estar ajudando a evangelizar a pessoa e alcançar mais vidas. Verdade. Louvado e grande seja o nome do Senhor. Assim, não é para a gente ir se engrandecer, não. É para você ajudar a gente a evangelizar, a fazer o ID do Senhor Jesus. Louvado e grande seja o nome do Senhor. Então, você entra na página do Pastor Renato Facebook, vai estar lá o link da rádio, o link do YouTube, a plataforma dele do Facebook. Também pode ir direto no Play Store. E se no Procura Prestore. lá, Projeto Missões Web, no Play Store, baixa o Play Store, aplicativo gratuito. É verdade. Exatamente. E também da plataforma lá do Facebook da Missionária também tem os links na plataforma do meu Facebook também. Estão os links aí para vocês compartilhar. Ajuda a obra do Senhor Jesus a crescer, o ID do Senhor, o evangelismo do Senhor Jesus. Amém? Pastor Renato, a primeira pergunta hoje vai para o Senhor. Glória a Deus. Pastor Renato, vai vir aqui, pastor. Então, Já botou até? já está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, a pergunta, pastor, é o seguinte, não é difícil, porque, olha só, a gente vai falar sobre alinhando a persistência, a resistência e a ação. As três juntas. Né, missionária? Tem uma palavra muito poderosa, Muito né? forte, A né? gente bota em prática. Então, vamos lá. Pastor Renato, o que significa a persistência na vida cristã? Amém. Boa noite, povo de Deus, povo abençoado, povo que não murmura, né? Vamos que vamos, né? Vamos que Glória a vamos, né? Deus. Sexta-feira, como diz aí a garotada, sextou, né? Sextou? Hoje sextou, você está como hoje? Depende, né? Como você está hoje. Então, um abraço pessoal da Rádio Missões Web, né, que está aí nos ouvindo, no YouTube, a galera do YouTube está abraçando com vontade, graças a Deus, né? No Facebook aí. Então, hoje é sexta-feira, programa Conectados com Deus, né? Bênção, né? Está sendo aí, em Seropédica já bateu tudo que o programa que tem da Rádio Web já não tem a mesma audiência que nós temos, que vocês têm. Glória a Deus. Mas vamos lá, perseverança, pergunta reformulando a pergunta. Assim, o que significa persistência Persistência, na vida cristã? tudo, né? Persistir, insistir e não desistir. É o Eita. lema do cristão. Glória a Deus. Eu trago isso para a minha vida, porque insistir, persistir e não desistir são 3 etapas, né, na vida do cristão. Quando ele insiste e parece que não vai dar certo, aí ele persiste, parece que não vai dar certo, aí ele vai e não desiste. Aí é que dá certo. Esse é um valor para o cristão. Não existe cristão ou evangélico que não seja persistente, insistente nas coisas de Deus. Isso aí, verdade. Quem tem chamado, quem foi escolhido por Deus, ele tem esses valores de insistir, persistir e não desistir. Verdade. Por mais que seja dor, por mais que tenha sofrimento, por mais que tenha calúnia, acusação, esteja difícil, esteja desempregado, esteja empregado, esteja doente, esteja com saúde, ele vai sempre persistir, ele vai sempre desistir. Você nunca vai ver um genuíno cristão desistir. Não tem. É tão forte que em Apocalipse vai dizer que aquele que vencer até o final será salvo. Então é tão importante se você, meu amado, você, meu querido, você, minha querida, que está ouvindo aí, e você está pensando agora em parar, de desistir, não faça isso. Glória a Deus. Porque a vida do cristão é uma caminhada. Não existe início nem meio, só existe um final, é com Cristo. Verdade. E quando você pega no início com Cristo, Ele está contigo, está lá, quando fez a promessa, Jesus fez a promessa para a gente, eis que vou, Pai, mas não deixarei vós órfãos, mas deixarei com vós o Consolador, estarás com vós até o último dia, até os últimos dias. Então você nunca vai estar só, então Ele vai estar sempre com você. Por isso quem tem o Espírito Santo, ele não desiste. Aleluia. Não, então se você estiver passando aí, persista, insista
E não desista, porque isso é virtude do Espírito, tá? Não vem de nós, para que a gente possa não se gloriar. Poxa, eu venho com a minha força. Não. Quando você insiste, persiste, não desiste, é porque o Espírito Santo mora em você e ele se move dentro de você com gemidos inexprimíveis ao seu favor, se levantando e não deixando você desistir. É bonito de ver a vida de um cristão, tá? É lindo de ver a vida de um cristão. E um cristão mesmo, não vou dizer um cristão porque Jesus ele não veio para levantar o cristianismo, nenhuma religião. Jesus ele veio para salvar quem estava perdido. E é muito bonito de ver como a graça alcança aquela pessoa. Né? Se transforma, você vê que aquela pessoa batalhadora, você vê que aquela pessoa não desiste, aquela pessoa pode estar doente. Eu vou tirar um exemplo de um ouvinte da área, o ouvinte número é a irmã Ivone, lá de Goiás, do Rio Verde. Né? Ela teve câncer agora, né? Câncer de mama. Eu nunca vi aquela mulher abatida. Ela falava com o pastor e ria e brincava, mulher, meu Deus, ela fez quimioterapia, cortou o cabelo, ficou carequinha, fez vídeo, botou assim para incentivar, né, as coisas do câncer de mama. Então é isso, não desiste nunca. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus abençoe o pastor Renato, né, com as suas palavras, abençoado, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Persistir, não desistir, né? É você não perder o foco também, né, pastor? Não perder o foco do seu propósito, mantenha firme no propósito que Deus colocou na sua vida, nos seus sonhos, nos seus objetivos. É persistir sempre, como ele já falou, não desistir. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo que você faça um pouco a cada dia, mas não desista, persista. Né? Vamos aqui, o senhor está ali, vai estar ali em Hebreus 1, pastor, isso aí sobre a perseverança, né? A persistência é você perseverar, né? Está no Hebreus 1, tá bem? Agora a pergunta é para a missionária Tamires. Missionária Tamires, o que é a resistência espiritual e como se aplica no cristão? O que é a persistência? Resistência. A resistência. Então, a resistência é a gente resistir aos ataques do adversário sobre nossas vidas. Porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, né? Exatamente. Então, o inimigo, ele vem, né, para querer ver a nossa queda, para fazer a gente parar, desistir do meio da caminhada. Então, nós devemos persistir. Resistir aos ataques do adversário. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós devemos resistir aos ataques, resistir às afrontas, perseguições, porque um cristão que escolhe viver uma vida íntegra diante do Senhor, largar as práticas do mundo, do pecado, para viver em santidade com Deus, o diabo ele vai atacar. Porque o diabo sempre vai atacar aquele que caminha na direção do Senhor, aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que ora, aquele que busca, aquele que persevera, aquele que resiste. Aleluia. Então o diabo, ele fica, 24 horas tramando um plano para poder nos tirar do foco. Ele é resistente, então nós devemos resistir ele através da nossa perseverança, através da nossa busca. Então, se você está passando por algum ataque espiritual, resista, persista, né? Vai vir ataque, vai vir calúnia, vai vir difamação, vai vir perseguição, mas o Senhor vai te dar resistência, você vai resistir aos ataques. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, assim, muitas das vezes resistir também permanecer firme, né? Assim, tem muitas pessoas que começam algo e terminam no meio da caminhada. Não chega até o fim. Não conclui, Não conclui, né? Porque tem meio dos ataques, Existe. da pressão. No início, assim, não foi Deus que deu esse propósito, aí passa um mês, 2 meses, não acabou o propósito de Deus. Exatamente. É coisa que a gente assim, Né, missionária? Exatamente. Então, o que a missionária falou aqui é muito importante, né? O adversário ele vai atacar mesmo, a pressão vai vir para fazer de tudo para você
desistir, mas não desistir. É permanecer firme naquele projeto que Deus colocou na tua mão. Eu não sei qual é o projeto que você está fazendo, eu não sei qual o teu coração almeja nessa noite de hoje, eu não sei qual é o teu sonho, mas é você resistir, porque o adversário ele vai se levantar. Ele vai se levantar para você parar, mas você tem que permanecer firme, né, missionária? Verdade. É firme, resistir. Resistir aos Porque, ataques, exatamente, porque Deus ele vai te ajudar, o seu Jesus vai te dar estratégia para você ajudar e você chegar no fim da caminhada, no final do teu propósito para cumprir a missão que Deus colocou para você fazer, que teria você. E a gente pode ver que o inimigo sempre vai atacar aquele que faz a vontade de Deus, né? Aquele que não faz a vontade de Deus, ele nem aquele que já está lá, ele não vai. Se ele está te atacando, é porque você está fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, né? É verdade. Exatamente. Então, como a persistência, a resistência e a ação, né? Ela tem que andar junta, elas têm que estar alinhadas. É você, persistir, resistir e avançar. Isso, Então, é verdade. tem que avançar. Avançar. Porque se você não avançar, nada vai ser concluído, né? Você persiste, resiste e não avança. E você fica parado, Não tem ação, então não né? tem ação, então você tem que ter ação também, né? Verdade. Então tem que estar bem alinhado. Vamos lá, próxima pergunta para o pastor Renato. Sim, missionário, vamos ler aqui, para não ficar só nas nossas palavras, né? Sim, A pergunta que eu te fiz foi 2, Tiago 4, 7. Vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, tá vendo aí? Então você tem que resistir. Resistir. Ele vai te atacar, mas você tem que resistir, ficar firme na promessa que Deus tem para a tua vida. Amém? Vamos lá, agora você vai. Pastor Renato. Pergunta 3. Pastor, qual é o papel da ação na fé cristã? O papel da Isso aí é ação. muito fácil, né, É o pastor? papel. Aquele que diz ter fé e não tem ação, ele não tem fé nenhuma. Porque a fé vem dizendo a ação. A fé ela não tem como ser parada, morta. Né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a espera que aconteça. Há uma espera, não no seguinte de você ficar sentado, não, mas trabalhando em favor daquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te prometeu. Glória a Deus. A fé é isso. Então, aquele que diz que tem fé e fica sentado vendo, sei lá, a banda passar. Não é sem obra, não. Não tem. Claro, em Tiago capítulo 2, verso 14, né? Mostra a fé, mostra minha fé através das minhas obras. Tiago falou para aquele monte de judeus. Né? Então, a fé, para mim, sem ação, ela não tem, irmãos. Não tem. Né? E a Bíblia fala que quem não tem fé, peça a Deus. Verdade. Ele é o único que pode te dar fé. E a fé ela vem em ouvir a palavra de Deus. Como a irmã citou em Hebreus, que vem falando da nuvem de testemunha, quando Paulo ele vem, não é Paulo, né? Uns dizem que foi Paulo, a gente não sabe quem foi que escreveu os escritos de Hebreus. Ele vem falando do nuvem de testemunha, ele não vem falando das pessoas que estão ao nosso redor, o mundo ímpio, não. Ele está falando das testemunhas como Abraão, como José. Olha só, eles venceram, Abraão também pela fé, né, venceu. Ele estava falando, está se referindo disso, não das pessoas que estão ao nosso redor. Porque se a gente parar a nossa ação por aqueles que estão ao nosso redor, a gente não vai andar nunca para lugar nenhum, porque sempre vão dizer que nós estamos errados, que nós somos loucos. E o que é loucura para eles é salvação para a nossa alma, para aquele que tem fé, para aquele que crê. Então, Hebreus vem falando sobre isso. A nuvem de testemunho está falando dos testemunhos dos heróis da fé. O livro de Hebreus vai falar muito dos heróis da fé, para a gente se espelhar neles, como Abraão, o Deus pediu o filho, ele foi lá, subiu, como José, foi preso, né? Foi jogado lá no poço para morrer, foi vendido pelos seus irmãos. Então aí vem essa nuvem de testemunhos para a gente aumentar a nossa fé. Por isso que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. E todos eles, irmãs,
A Bíblia ela foi feita de ação. Não me aponta um que não se moveu. É verdade. Para você escrever algo aqui, tem que ter uma ação. O escritor ele tem que estar olhando uma ação para ele poder datar aquela ação. Isso. Ele ia escrever aquela ação. Então toda a Bíblia ela foi movida através de uma ação. Não foi da história da carochinha. Foi alguém que se moveu, alguém que Glória, fez, alguém que foi verdade. para frente. Verdade. E por isso dá a Bíblia nas nossas mãos. Para quê? Para que nós possamos aprender, através das ações deles, a ter ações também, É verdade. benevolentes para o reino do céu. Né? Então, a fé sem ação É é morte. morta, não se move, não serve de nada, né? Nem para você, meu amado, nem para você, minha querida. Aleluia. É para você pular lá de cima e o anjo te segurar lá embaixo, não. É você fazer aí a sua fé, a sua fé em movimento. Eu estava lendo hoje um livro muito interessante que fala sobre a fé em movimento, né? E a igreja Glória. também em movimento. Tudo é movido, tudo tem movimento. O Espírito Santo, quando começou, ele se movia. Nem estava, o Espírito Santo estava parado. O Espírito Santo ele se movia sobre as águas. Nem ele ficou parado desde o início. Então não vai ser nós que vamos ficar parados. Verdade. Né? Irmã? Espero ter contribuído aí nessa pergunta aí, nessa resposta que eu estou passando aí para você, meu amado, você que está aí, tá do ladinho aí, do outro lado aí, tá bom? Amém. Deus abençoe o nosso pastor. Então, olha aí, a ação, né? A ação está em toda, está na Bíblia toda, né? É assim, a fé sem ação é morta. Então a ação ela transforma o quê? Transforma o quê? A fé sem obra é morta, né? Então a fé. Transforma em atitude, né? A ação é transformada em atitude. Então, né, pastor? Se eu não tenho ação, como é que eu vou ter atitude? É tão fácil. Como é que se identifica alguém que está morto? Ele está Exatamente. parado, está parado, Ele respirar, faz ele nada parou, para o reino, né? paralisou. Então aí foi direcionado lá, morreu, a morte, morreu. Então, a persistência vai virar só um desejo da pessoa. É porque não adianta eu dizer que tenho fé, mas eu não boto em prática, eu não faço a obra de Deus. Verdade. Levo o evangelho para aqueles que precisam, né? Verdade. Exatamente. E como é que se fala? E a resistência vai virar o quê? Uma expectativa. E cadê a ação? Né? Então, se a gente não tiver ação para concluir aquilo que Deus colocou para você fazer, então não adianta você, não adianta você ser persistente, ter resistência, mas não ter ação. Verdade. Se você tem os dois e não tem ação, então a persistência vai virar o quê? Desejo, e a ação vai virar, a resistência, expectativa. Mas você tem que ter ação para que vire em atitude. Você tem que ter atitude para transformar essa ação, a fé em ação. Então, é isso que Deus está falando para você nesta noite de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai falar assim em Tiago 2,17 no dicionário. Acho que eu já abri aqui no dicionário. Deixa eu ver aqui. Achei aqui. Achou? Pode ver. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, tá vendo? Então, se você tem fé, mas não tem ação, não vai adiantar você ter sua fé. Claro que- a sua fé está morta. Claro que as obras não vai salvar ninguém, mas se a gente diz que tem fé, a gente tem que botar em prática, tem que fazer a obra de Deus, né? Exatamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A próxima pergunta vai para quem? É para você, né, senhor? Para ensinar para mim. Ele vai ser curto, vai demorar muito. É a quarta, né? A quarta? Hoje vai ser curto, o caderno está cheio de folha. Não, essa... Vamos lá. A próxima pergunta eu vou ensinar para mim. Pergunta 4. Dicionário, como essas três áreas se alinham na prática? Então, a persistência é a gente caminhar em direção ao propósito. É a gente persistir em algo que Deus colocou no nosso coração. Por exemplo, se Deus ele colocou no meu coração que eu tenho que fazer algo, eu tenho que persistir naquilo. Por mais que tudo pareça que está dando errado, parece que nada vai acontecer, mas eu preciso persistir. Porque se Deus colocou no meu coração, vai se cumprir. Mas para isso,
eu preciso persistir. A resistência é eu resistir. Por quê? Porque quando um servo de Deus ou uma serva de Deus coloca algo no seu coração e começa a botar em prática, sabe que o diabo ele vem para atacar. Então nós devemos resistir aos ataques do adversário. Porque o inimigo ele vai fazer de tudo para eu e você não chegar no propósito que Deus determinou. Então devemos persistir naquilo que nós colocamos no nosso coração. E a ação é o quê? A gente não só falar. Deus não quer saber de palavras, Deus quer saber de atitude, Deus quer saber de ação. Não adianta eu falar que eu vou fazer e chega na hora de não fazer. Então eu devo ter ação, eu devo fazer, eu devo cumprir aquilo que Deus determinou. Então, persistência é eu persistir naquilo que o Senhor determinou para mim fazer, de caminhar em direção ao propósito. Resistência é eu resistir a tudo aquilo que vai tentar neutralizar aquilo que Deus determinou. E ação é eu ter atitude, ação, fazer a obra de Deus, não viver só de palavras, mas de atitude. Eita glória, forte, né? Louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe a missionária Tamires, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só complementando aqui o que ela falou, né? A persistência é aquilo que te leva à direção, né? Eu gostaria de falar, eu pergunto para você, eu sei que eu estou persistindo, mas eu não vou desistir, né? Eu não desisto, eu sei para onde eu estou indo. Sim, tem que a minha direção ao propósito. Exatamente, né, pastor? A gente sabe para onde está indo. E a persistência é manter firme naquilo que Deus colocou para você fazer. Verdade. É mesmo que você não desistir nos dias difíceis. É resistência. Os dias difíceis. Você não desistir, é você fazer aquilo, o seu foco é fazer aquilo que Deus mandou você fazer e não desistir. É desistir, que vai vir as dificuldades e você não desistir. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E a ação é você transformar aquela dificuldade em resistência, persistência, resistência e atitude. Você tem que ter atitude para chegar ao propósito que Deus colocou nas tuas mãos. Então, se você não tiver essas três alinhadas, em uma você vai enfraquecer. Porque se você tem a persistência, tem a resistência, mas tem a fé, tem fé e não tem ação, então não vai adiantar de nada, né? Verdade. Não vai adiantar de nada, então você tem que ter os três. E bem-aventurado é você, viu? Poderosa. Né, pastor? Que tem esses três alinhados. Persistência, resistência e ação. Porque a ação, a ação transforma a fé em atitude. Louvado e glória seja o nome do Senhor. Então, se você tiver ação, a sua fé vai se transformar em atitude. É Deus dizendo, olha, você tem ação, então eu vou te ajudar a você chegar no caminho, na direção onde eu quero que você esteja. Onde o teu coração almeja. Então, é você não desistir e persistir. Ou, eu não sei qual é o seu problema que você está passando aí. Talvez seja na sua igreja, na sua casa, eu não sei. Pode ser um problema de saúde, uma porta de emprego. Eu não sei qual é o problema e a dificuldade que você está passando. Mas Deus manda dizer para você, persista, resista e tenha ação. Se você está enfermo, Deus já orou, todo mundo já orou e nada aconteceu, procura um médico. Não vai de você, porque tem coisa, né, pastor, que é Deus vai fazer. Não, tem coisas que a gente tem que fazer. E tem coisas que é Deus que vai fazer. Então, se você já orou e está esperando a sua cura, o seu milagre, mas muitas das vezes Deus quer que você tenha ação, procure um médico, ele vai te diagnosticar, passar o seu remédio, aquele remédio vai te curar, entendeu? É mais ou menos assim, para que você possa entender o que significa a ação. Ou seja, uma porta de emprego. Deus não vai te dar um emprego você sentado dentro de casa. Você tem que levantar, sair, botar currículo ou então bater na porta. Entendeu? É isso que significa ação. Quando você faz isso, a sua fé vai se fortalecer. E o resultado, quer ver o resultado? Vitória. Verdade. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. Então, missionário Camilo, vamos ler aqui alguns versículos, missionário, que eu deixei aqui. Hebreu 1, a gente já sabe que é a perseverança, né? Esse é o versículo-chave de hoje. E agora a gente vai ler 1 Pedro 5, 8 e 9, missionário.
Tiago 17 a gente já sabe o que é, Sim. né? Resistir, né? Resistência. Resistência, né? Agora, 1 Pedro missionário 5, 8, 9, para não ficar só nas nossas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Exatamente. Então vai vir o desânimo, vai vir o cansaço, vai vir a fadiga, vai vir a calúnia, vai vir a pressão. Tudo isso para tentar você parar, para você não agir, para você não ter ação para chegar ao seu objetivo. É verdade. Porque o inimigo ele faz isso, não faz, pastor? Ele faz isso. Você está com uma persistência, você está com aquele desejo no coração, aí vem a resistência, né? O inimigo vai tentar parar você na resistência. É na resistência, que é para você não ter ação, para você fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Seja em qualquer área da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, a próxima pergunta é para o pastor Renato. Eu gosto disso aqui, gente. Sou apaixonada por isso. Eu gosto muito disso aqui. Pastor Renato, a pergunta é linda, essa pergunta. Muito linda. Pastor Renato, qual foi o personagem bíblico? Isso aqui é tudo, gente. Que exemplifica esse alinhamento, pastor. Deixa eu só falar com esse rapaz que está aqui, né? Que eu não respondo no chat não, mas não sei, deve estar precisando muito de uma palavra. Pode responder, pastor, amém. Eu acabei de assinar a minha primeira Maria da Penha, já estou querendo assinar a segunda. A gente está falando aqui de ação, coragem, tá? Você pode ter uma ação agora, uma ação corajosa para você. Ô, glória. Tá? Jesus está o tempo todo esperando essa ação sua, você voltar para Ele, porque Glória a Deus. Ele vai nos falar que aquele que quando se aproxima dele, ele também se aproxima de vós, né? Se aproxima de você. E não sei o que te levou a fazer isso, também não quero saber, mas eu te apresento Jesus essa noite, tá? Te apresento Jesus que pode mudar o quadro da sua vida. Em vez de você estar aí pelas delegacias assinando Maria da Penha, uma coisa parecida, né? O teu nome vai ser assinado no Reino dos Céus, lá no livro da vida. Aí Glória vai valer a a pena. Deus. É Tá? verdade. Tome essa atitude, faça essa ação, modifica coisas como as irmãs acabaram de falar, que é para Deus fazer. Eu acabo de te falar, vou repetir, Jesus está te esperando. A sua atitude. Aleluia, a sua Deus. ação, tá? Pastor, eu sim. até aqui. Amém. Pastor, Deus abençoe. Eu valho esse seja o nome do seu ouvinte aí, né? E a palavra que o pastor deixou para ele. Pastor, qual o personagem bíblico exemplifica esse alinhamento, pastor? Para mim, não tem melhor do que, para mim, Jesus. Jesus é o centro, é o alvo de todas as coisas, né? Jesus, ele chegar e clamar ao Pai, se for possível, afaste-se de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Você vai perceber que na teologia toda bíblica tu não vai ver ninguém falando isso. Pai, faça a sua vontade. Davi, no Salmo 51, se humilhou, pediu perdão, né? Isso. Mas ele sempre quis algo, né? Ele falou, me tira de tudo, né? Me tira trono, me tira coroa, me tira reino, mas não me tire a sua presença. Glória a Deus. Mas Jesus foi mais além. Jesus, ele estava, sabia que ele ia morrer e ele falou, Pai, se for possível. Ele não deixou de pedir ao Pai, afaste esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Por que, irmão? Eu tirei ele como a que mais me alinha, o que mais me deixa com um exemplo muito, porque Jesus também era carne, sentia dor, tomar prego na mão, porque Jesus era Deus, Jesus é Deus que não meu doeu, porque era carne, tinha sangue, tinha membrana, tinha osso, tinha veia, pele, coroa de espinho da cabeça, né? Foi dor, a persistência, a insistência,
e a não desistência de Jesus nos deu a graça, a salvação, né, da nossa alma. Então, eu poderia citar aqui vários, né, muitos, mas eu não troco eles por nada. Ele para mim é o que me inspira, todavia ele me inspira a fazer as coisas dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No 11:36 ele vai falar sobre isso. Então, para mim, né, é ele que alinha todas as coisas, porque só quem pode alinhar tudo é o centro. Quando você coloca uma laje centralizada, ela fica alinhada. Quando você coloca o edifício no centro, ele fica alinhado. Então, só quem pode alinhar tudo isso é o centro de todas as coisas. É ele, Jesus, né? Para mim, esse personagem, que não é um personagem, né? Para mim, ele é Deus vivo, nunca deixou de estar perto de nós. Ele continua nos ensinando. Nós estamos aqui porque ele nos ensina todos os dias. Esses dias eu aprendi lá com o pequeno Joãozinho. Ele, a minha mão tem 5 dedinhos, juntou, Deus guarda. Acho que coisa linda, orando. Eu falei, meu Deus, olhei e falei, meu Jesus, né? Então a gente aprende, ele ensina a gente de uma forma tão, sabe? A gente está esperando aquela oração. Deus das crianças, né? Ainda. Isso aí é o que eu falo para eles, não existe oração poderosa. A oração daquela, lá é o poderoso, aquele pastor é poderoso. Existe um Deus poderoso, ele ouve a oração do traficante, da prostituta, ele ouve a oração de todo mundo. Aleluia. Né? Ele, para mim, então, ele é o centro. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe o pastor, ele é o primeiro, né? De tudo, da hierarquia toda, ele é o Não primeiro. existe outro melhor do que ele é o primeiro de tudo. E você, missionário Luiz, o que você acha? Sim, Jesus, né? A gente vê o exemplo de Jesus, a gente vê também Neemias, Elias, não tem como a gente especificar, são vários, né? Exatamente. Mas Jesus, Paulo, claro, que é em primeiro lugar. Ele chegou ao ponto e falou assim, olha só, eu não quero ser crucificado que nem meu Senhor, eu não sou digno. Me crucifique de cabeça para baixo. Não tem como. Então é muita gente. São muitos. Então, gente, olha só, Jesus ele é o centro de tudo. Ele estando no centro, o resto... Poxa, vai tudo alinhando. Mas eu quero deixar algo aqui também para você, sabe, entender melhor, que eu escrevi aqui, sobre Neemias, para você entender melhor sobre a persistência, resistência e ação. Neemias, ele persistiu na visão de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele na visão de quê? Reconstruir os muros de Jerusalém. Ele persistiu, né? Na visão que reconstruiu. Tinha 2 motivos para parar de existir, né? Exatamente. Depois ele resistiu os ataques de Sanballat e Tobias. O que Sanballat também falou para ele? Queria que ele descesse, né? Do muro. E se ele descesse? A obra parava. A obra. Né, pastor? Ele largava o propósito que Deus tinha na vida dele. Vou deixar aqui bem claro. Jesus ele é o centro de tudo. E ele deixou os seus profetas como exemplo, né, pastor? E tudo que os profetas aprenderam foi com quem? Com Deus. Então, se Jesus é o centro, ele deixou os seus profetas, como deixou eu, pastor aqui, a missionária aqui, para quê? Para dar esses exemplos dos profetas da Bíblia. E quem ensina tudo é Jesus. É ele que ensina. Então ele resistiu aos ataques de Sanballat e Tobias, né? E na ação, missionária, ele fez assim, ó. Na ação ele agiu com estratégia e trabalho. Ele falou, não vou desistir, eu vou trabalhar. Qual foi o resultado completo? Em 52 dias ele reconstruiu os muros. Então, pastor, ele teve impedimento, ele teve barreira, ele teve pressão, teve perseguição, mas o que ele fez? Ele persistiu, resistiu e teve atitude. E alcançou a vitória. Neemias fez uma coisa muito interessante, que foi Né? sair da zona de conforto. Isso. Ele estava dentro do palácio, Porque ele tinha necessidade de ir para lá, né? Porque Neemias, ele comia, ele era cozinheiro, copeiro ou cozinheiro, ele tinha que experimentar antes para ver se o rei ia ser envenenado. Então a comida que era para o rei, o vinho que o rei bebia, ele bebia para servir o rei. Então ele estava numa zona de conforto, tinha intimidade com o rei, num castelo rodeado, num palácio rodeado de segurança, de vigias. Já pensou? Aí, vamos dizer, no tempo de hoje, o cara saiu lá de Copacabana, lá na Vieira Solto, lá de cima dele, não, agora eu vou viver lá, vou ajudar meus irmãos.
né? Ele padeceu com a dor do próximo, né? É uma história muito bonita Muito também. linda, muito demais. Assim, mas entenda, viu, Wally? Jesus, ele é o centro. Acima de tudo, né? De tudo. De tudo, de todos. Uhum. É Jesus. É o nosso Deus, nosso Jesus, nosso Salvador. Louvado grande seja o nome do Senhor. Você não vai passar os anúncios, né, missionário? Vamos aos anúncios. Segunda-feira, né? Vamos deixar uma ressalta aí, né? É melhor o pastor falar. Vamos deixar o ressalto para segunda-feira, porque eu estou esperando uma senha de conexão. Eu estou com o meu notebook no concerto, então não sei se vai poder eu fazer ao vivo, né, na programa Papo Cristão. Vamos continuar orando, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, e a gente vai estar lá com o programa segunda-feira Papo Cristão, e vai estar no missionário, no YouTube, no Facebook, quem for assistir levar, você botar no Facebook, né? E vai estar a missionária Tamires, nós vamos falar lá sobre, né, Jesus, o Natal, o nascimento de Jesus, para quê, para que serve, né? Para que serviu para a humanidade. Vamos tirar alguns mitos, algumas coisas. Sim, é verdade. Falar de Jesus é muito bom. Verdade. Então, né, tá na brecha, né? Nada de certo, vai fazer pelo YouTube. Amém. Terça, quinta e ao sábado, a partir das 18 horas, né? Tem aula de taekwondo, né? Do núcleo Mestre Guido, né? Que está o responsável, o pastor Renato Costa, e seu filho Rodrigo. Fica localizado na Igreja Batista Aliança Eterna, quadra 13, lote 7, bairro Boa Esperança, da Igreja do pastor Irã Júnior. Você que tiver seu filho, sua filha, neto, sobrinha, ou você mesmo que queira participar e queira aprender nesse esporte de taekwondo, só procurar o pastor Renato Costa, conversar com ele e começar a sua aula em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que no dia 20 de dezembro, a partir das 3 horas da tarde, estaremos, né, com o evangelismo, né, da Igreja Batista Aliança Eterna, ali no Campinho de Areia. Você que puder comparecer para nos ajudar, em nome de Jesus, nos ajude. Ou que não puder, né, ore para que Deus venha abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Quero dizer também, né, que de segunda a sexta tem o programa do Cleiton Gonçalves, né? Cleiton Gonçalves, né? Adrenalina Gospel, de segunda a sábado, a partir das 9 horas da manhã, a qual esse homem de Deus, né, está lá com oração, palavras, louvores, a qual Deus tem usado ele poderosamente, em nome de Jesus. Fique ligadinho, e quero dizer que está chegando o futebol solidário, do dia 13 de dezembro, aonde? Lá no quilômetro 39, né? No Campo do Cabo Sul. No Campo do Cabo Sul, que será Amigos do Marcelo Melo versus Amigos do Tio Claudinho, no dia 13 de dezembro, às 10 horas da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Também acrescentando aqui, que toda quarta-feira nós estamos tudo ali na igreja a Batista Aliança Eterna, às 19 horas. Amém? Você que não tem, que está sem igreja e quer participar do estudo, vá lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estude sobre oração e intercessão. Trabalho que está tendo lá, né? E todo domingo, culto público, às 19 horas. Você é nosso convidado para estar lá, né, adorando o Senhor com a gente. Você que não tem nenhum compromisso, não está com igreja, está sem igreja no momento, está procurando uma igreja, vai lá fazer uma visita, gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você tem recuperação? A gente vai ver uma data, né? A gente agendou para o dia 4, mas a gente está vendo uma data aí mais à frente. Louvado, porque a gente se encaixar, né? Em algo que a gente quer, um propósito que a gente colocou no nosso coração, para que Deus venha abençoar. Exatamente. E você queira abençoar essa obra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entre em contato comigo, pastor missionário Tamira, com o pastor aqui Renato. Com roupas, sapato, alimentos. Vai ser bem-vindo também. Queira abençoar com uma oferta, né, para ajudar, exatamente, com gás. Você pode levar diretamente na igreja da Batista, Aliança Eterna, né?
roupa, alimento, né, missionária? Ou ir lá no seu de recuperação, que fica lá no quilômetro 39. Ajuda essa obra, louvado seja o nome do Senhor. E você que queira um dia ir com a gente para fazer uma visita para você ver como é que é lá, você está convidado, tá? É só entrar em contato com a gente e perguntar qual é a data que a gente vai e a gente leva você lá. Verdade. Para conhecer o local, o ambiente, são mulheres carentes, mulher que precisa de oração, do seu abraço, que precisa de ajuda. A obra é muito carente, precisa da sua ajuda. E você queira doar óleo, estão precisando mesmo de óleo. A gente está pedindo aqui para quem quiser doar óleo para a gente. Se você puder, tira uma latinha lá das suas comprinhas e traga para a gente levar para essa obra linda e maravilhosa, que é o Centro de Recuperação, ali na quilômetro 39, Mulheres Improváveis Responsáveis, missionária Ailita. Amém? Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui às perguntas. Agora para quê? Para mim. É assim. Nós vamos ler os versículos aqui, onde vai falar em Neemias 2:12. Neemias 2:12. É sobre aquilo que a gente falou agora, que o pastor falou, né? Sobre Jesus, Neemias. Vai dizer assim: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém, o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Amém? Então, quer dizer, o propósito que ele tinha, 4:11. nada embarreirou ele. Tentaram parar, né? Tentaram embarreirar, fizeram de tudo, mas nada tirou o propósito do coração dele. Louvaria. Outro versículo, né? 4:1 de Neemias. Que vai dizer: os inimigos pretendem retardar. 4:1. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificava o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permita-se-lhes isto: sacrificarão, acabando-lo num só dia, vivificarão nos montões de pó, e as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Amém? Amém? Está vendo aí, gente? O que o Tobias e Sambalate faziam com Neemias, e no 4 missionário, em Neemias 4:17, vai concluir. 4:17. 4:17. Vai dizer assim: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com sua mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. Está vendo aí? Além dele, persistiu, resistiu, ação, atitude e vigilância, estratégia. Uma mão na obra e a outra o quê? Vigiando. Quer dizer, todos que estavam junto com ele estavam trabalhando e vigiando. Verdade. Então, comigo, com você, na sua igreja, não é diferente. Continua do mesmo jeito. Então, as mesmas estratégias que Deus deu para Neemias, ele dá para mim, dá para você. Entendeu? É só você não parar, porque o inimigo, quando ele vem com fúria, principalmente aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, que está de frente com o Senhor, que tem projeto na obra do Senhor. Ele vai fazer de tudo para desanimar, para tirar você do foco, vai te caluniar, vai te apredeijar, vai dizer que você é ruim, que você não presta, que você é feio. Não olhe para essas coisas não. Porque se você vai te cancelar, tá? Vai cancelar você, entendeu? Vai cancelar mesmo você, que é para você tentar você desistir. Mas olha, continue, persiste, insista, ação e atitude, e coloque a sua fé em ação. Louvado que você terá a sua vitória em nome de Jesus, amém? Vamos dar continuidade agora para quem? Para mim. Para o missionário Tamir, né? E vai fechar com o pastor Renato. Glória a Deus. Mas vamos ver. Verdade. Vamos lá, gente. Missionário Tamir, por que é importante alinhar essas 3 áreas na vida cristã? É importante alinhar essas 3 áreas na vida cristã para que tudo venha dar certo, né? Porque sem
a gente persistir, sem a persistência, sem a perseverança, a gente paramos no meio do caminho, a gente caímos, a gente desistimos no meio do caminho, daquilo que Deus colocou no nosso coração. E a resistência, devemos resistir aos ataques, né? Igual eu falei, né? Porque desde quando a gente coloca um propósito no nosso coração e a gente coloca em prática, o inimigo ele vai fazer de tudo para fazer a gente parar, igual Neemias. Neemias colocou o propósito no coração, mas não ficou só no coração, ele botou em prática. Portanto, se levantou, né, o Sanbalat e Tobias para fazer ele desistir. Então ele teve resistência, ele resistiu. E ação é quando a gente coloca em prática e a gente podemos colher os frutos, né, do que aquilo que a gente colocamos em ação. Senhora, você pode dar um exemplo de assim, do que você já viveu, só um pouquinho, de persistência, resistência e você não parar? Então, a gente sabe que quando a gente faz a vontade de Deus, nós somos bombardeados de todos os modos, né? O professor Renato, a senhora Ivonete está aqui de prova, porque quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente se disponibiliza em fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, levar o Evangelho, ainda mais a gente que leva o Evangelho, não só em quatro paredes, a gente leva para ir pelo Brasil afora, né? Porque o Brasil afora nos ouve, né? O diabo ele vem para nos bombardear, né? Então nós devemos o quê? Persistir. Porque se a gente, na primeira prova, a gente desistir, na primeira luta a gente parar, a gente não alcançamos o propósito que Deus determinou. Porque Deus ele determinou algo para mim e para você fazer. Se a gente colocar impedimento, se a gente parar no meio do caminho, se a gente desistir, a gente não chega naquilo que Deus determinou para nossas vidas. Então nós, né, passamos por lutas, adversidades, afrontas, mas a gente persevera. E ação, nós colocamos em ação. Essa rádio, para ela poder ser ouvida no Brasil e fora do Brasil, teve que alguém botar em ação, né, professor Renato? A gente, né, tem ação de quê? De vir e fazer o programa, louvado seja o nome do Senhor, de deixar Deus nos usar, porque muitas das vezes nós passamos também no nosso dia a dia, nós somos bombardeados, nós somos perseguidos, mas a gente coloca em prática, em ação, e o Evangelho de Deus é pregado, né? E o senhor, pastor? Vou dar um exemplo da minha vida. Eu gosto de falar da minha vida porque eu vivi, né, um exemplo, falar da vida dos outros, não vou falar com a minha da vida dela, eu falo da minha vida. Para mim o Evangelho não é fácil, muito difícil. Não, quem fala que é fácil, mentira. Primeiro, pelas minhas condições financeiras, agora pelas minhas condições físicas, eu já estou com 50 e poucos anos, 51, e por meu conhecimento bíblico. Ele vai defrontar com um sistema religioso. E já começa a ficar cada vez mais difícil. Porque o que entende como cristão, muitos entendem como cristão, é uma prisão. Ser cristão é uma prisão, não é, mano? E Cristo chamou a gente para a liberdade. Então fica cada vez mais difícil. Se você não perseverar, se você não colocar a tua fé em ação, tem um louvor que eu acho muito lindo que fala: se você colocar a sua fé em ação, vai dar tudo certo. Né? Vai dar tudo certo. Então eu sinto na pele isso. Ser chamado de louco, maluco, né? Doido. Ser cristão não é você abandonar sua casa, seu lar, para poder falar de Jesus. A palavra de Deus diz que os casados cuidem da sua família. Construídos. E os solteiros das coisas da igreja, das coisas do Senhor. E quando nós falamos isso, é uma coisa muito difícil, porque você vai estar dentro de uma congregação, tu vê que os garotos novos não querem nada. Mas eles estão errados? Não, porque é que nem o seu filho. Ele aprende, se você deixar ficar grande para ensinar, ele vai bater, ele vai querer fazer pezinho, vai querer ir embora de casa, achar que pode tudo. É a mesma coisa. Então eles vão crescendo dentro da congregação, dentro da igreja, e não é passado esses valores bíblicos. É passado valores como você vai conquistar, você vai vencer, você vai ganhar, você vai ter tudo, Deus é dono da prata e do ouro. E não é mentira, ele é dono mesmo. A
prata e do ouro. Não é do ouro da prata, não, a Bíblia fala que é da prata e do ouro. Tem a prata primeiro para chegar ao ouro. Tá? Então muita gente fala que é chegar ao ouro primeiro, né? Não, o ouro e a prata. Não, meu filho, é a prata e depois o ouro. Então é difícil para a gente se manter num local e fazer a obra genuína de Deus. Não estou dizendo que eu sou, na verdade, nem essa mansão, não, tá, irmãos? Eu estou falando um pouco, a gente aprendeu a escritura. Então fica difícil. Eu sinto esse peso da perseguição, da coisa maluca, aquela coisa louca, de chamar a gente de louco, de maluco, né? Pô, pastor, poxa, caramba! Falar um pouco lá do projeto lá fora, no caso lá teve agora torneio, né? De Taekwondo. Olha só, veio uma campeã da Copa do Brasil de Taekwondo. Veio a campeã estadual de Taekwondo. Para assistir ali, né? Parece até que ia ser uma coisa pequena. Não é, poxa, um evento pequeno. Eu não nasci para ser grande. Quem é grande é meu Deus. Glória a Deus. Eu não nasci para ser grande na vida de ninguém. Eu nasci para receber os grandes. Eu recebi Jesus, Ele é o maior de todos. Glória a Deus. Então a gente, quando a gente se coloca na posição de servo, a gente irrita Satanás. Ele sabe quem é servo e quem não é. A Bíblia fala, naquele grande dia, ele vai dizer quem serve e quem não serve a Deus. Né? Então, eu me fico até um pouco emocionado de falar sobre isso, porque eu fui muito perseguido. Jogaram pratos de comida na minha cara, me deram a comida, me ofereceram e depois falou que eu estava comendo de graça. E não foi assim de boca não escondida, botou na internet. Né? Falaram que eu era maluco, falavam que eu era desigrejado, falavam que eu era um herege. O herege levando o evangelho lá para Portugal, o herege levando o evangelho lá para os Estados Unidos, o herege levando o evangelho lá para Moçambique, e o herege levando o evangelho, levando pessoas para ser tratadas, falando de Jesus. Deus nos chamou para a liberdade em Cristo. Por isso nós somos que Jesus, ele falou que vós serão perseguidos. Muitos serão mortos no nome pela minha palavra. Então, quando eu vejo a irmã falar, eu fico. Parece que Deus juntou aqui os sofredores, para chegar a sofrer um pouquinho, vamos respirar, vamos pegar o evangelho com liberdade, irmão, vamos pegar a liberdade para salvar almas e vamos que vamos. Posso mandar um abraço aqui? Pode, vou mandar um abraço aí para o mestre Guido, porque eu, também é outro sofredor, muito tempo, né? Tá lá. Deu tudo certo, foi bênção, as crianças felizes, as crianças aprendem a orar, aprendem o que é Deus, aprendem o que é família, né? Aprendem a amar, se respeitar, é muito bom. Parabéns, mestre Guido, por mais um ano de projeto, e o torneio ficou show de bola. Ano que vem de novo, em nome de Jesus. Tá? Glória, amém. Não vai precisar falar sobre esse negócio aí de desistência, parar. Persistência, resistência, assim, eu sou até suspeita de falar isso, porque eu e a missionária também já sofremos muito esse negócio de perseguição. Muito. O diabo ele é tão sujo, mas tão sujo. Ele sabe do propósito, ele sabe. Então ele é tão sujo, sujo. E teve pessoas que chegou para mim e falou assim: você faz do lado dela, separa, assim, separar nós duas da obra. Então, teve pessoas que falou isso, pastor, para mim. Entendeu? A obra é só com você, lembra? A obra é só com você, missionária. Falei, a obra não é comigo, a obra é com Jesus. Louvado e glória sincero. Então, pastor, quando o adversário ele vê propósito, entende? O que ele vai fazer? Fazer de tudo para quê? Separar. Para dividir, separar. Né? Exatamente, né? Pior não só quem está fora. Exatamente. Eu de dentro, mas quando né? você entende o propósito, você entende o seu chamado, e quando você está alinhado, entendeu? E quando você está conectado, Satanás, diabo, capeta do inferno não vai separar. Porque é conexão com Deus, não é com o homem, não é com a mulher. Deus, muitas vezes, eu sempre falo, pastor, Deus não une pessoas. Ele une propósitos. Então,
nós estamos aqui, né, missionário? É. Firme e forte, levando pancada, mas Você pode ter certeza na presença de uma do coisa, Senhor. falando diretamente da Bíblia, nós somos a igreja, mas ninguém pode dizer eu sou a igreja. Exatamente. Porque a igreja era feita composto de um corpo, então ninguém pode ser sozinho a igreja, no máximo um templo. O templo e morada do Espírito, pode ser o templo. Mas a igreja, a gente só se torna a igreja quando estamos juntos. Jesus falou que é 1, 2 ou 3 no meu nome, eu também lá estarei presente. É a igreja. Exatamente. A igreja está ali. Então, a dificuldade de muita gente entender isso, que acha que a igreja, ela não é. Ela é um montoado de pessoas, é juntamento de pessoas. E não é. A igreja não é juntamento de pessoas. É juntar propósitos, chutar. Minha mão está faltando dedo, então tem aquele dedo ali, vai colocar aqui, vai acabar com esse propósito da mão, o propósito do pé. Está faltando e é assim que funciona. Ninguém é maior que ninguém por causa de títulos ou cargos é maior do que ninguém. Eu já vi o dedinho do pé sustentar um corpo inteiro, porque era um corpo que. E só o dedinho. Quando o dedinho quebrou, nossa, o corpo todo caiu. Verdade. Então, a gente tem que saber o que é igreja, o que como a irmã falou, foi chamado, um propósito. Eu creio que as irmãs têm um chamado, propósito junto, e Deus vai honrar. Se não desistir, Não. hoje eu botei lá no grupo lá da congregação, Desistir. Só se Deus levar a gente, tá Desistir não missionário? é opção. foi Gálatas 6,9 que diz assim, olha só, não nos cansemos de fazer o bem, porque no momento certo colheremos, se nós não desistirmos, se nós não desanimarmos. Oh, glória, aleluia. Paulo estava falando isso para os Gálatas, então eu vejo assim. Amém. Obrigada, pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu e eu, os missionários, sabemos que passamos já, né, pelos julgamentos, tanta coisa. Mas a gente está aqui, ó. Se a gente fosse olhar, né, porque as pessoas falam que já tinha parado há muito tempo. Claro. Mas como a gente não dá ouvido a ninguém, a gente está aí firme e forte na obra do Essa é Senhor. a obra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória para Ele é o centro de tudo. E nós entendemos isso. Amém? Missionária, para não ficar só as nossas palavras, né? Gálatas 6,9, né? E depois Tiago 4,7. Já leu, Tiago. Já leu? Então vai ler Gálatas 6,9. Vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos e não houvemos desfalecido. O que ele falou aqui? É. Boca, né? E Tiago Não cansei de fazer o bem. A sintonia está boa, né? tá forte. Exatamente, né? A direção, né, pastor? Louvado É seja verdade. Deus. Está na nossa conexão. O Espírito Santo de Deus, ele fala. Ele profundamente. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor nem viu que estava anotado aqui. Ele Mas... nem sabia Nem o sabia tema de de Glória a Deus hoje. no grupo da igreja, É. no grupo da congregação, eu coloquei hoje isso aqui. Você louvado entrar lá, seja só Deus. entrou lá, só vai ver, tá O lá. Espírito Santo de Deus. Então, Deus ele é fiel o tempo todo, né? Ele é o santo de tudo, como eu sempre falo, e o pastor também, e nós aqui. Então, já foi falado aqui, então, não cansei de fazer o bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não esqueça dessas 3 conexões, ferramentas poderosas para você conectar, tá? Resistência e ação. Vamos à última pergunta, pastor Renato, não sei. Não é ele. É pastor Renato, né? Vamos à última pergunta para o pastor Renato. Pastor Renato, o que fazer quando sentimos desânimo ou medo de avançar? Certo? Desânimo e medo de avançar. Isso aí, gente, já aconteceu comigo várias vezes. Ter desânimo, medo de errar. Isso aí na vida do cristão vai acontecer sempre. Às vezes a gente desanima até umas coisas que nós mesmos no nosso projeto. Às vezes teve tempos que eu olhei para a área, vou parar, cansado. Poxa, antigamente era programa quase todo dia, então todo dia eu tinha que estar lá, chegar ao trabalho cansado. E o cansaço físico, mas o mental também, porque dava muito problema. Lidar com o ser humano, gente, é muito difícil. Porque tem pessoas, não estou dizendo todas, mas tem pessoas que a gente dá o dedo, já acha que o corpo todo já não conhece a sua história, não sabe o sacrifício de você colocar as coisas para funcionar, a luta, a batalha, acho que tudo é fácil. As irmãs estão aqui é fácil, está tudo é fácil, e acho que não foi batalha, está aqui, está lá, a rádio não é fácil, o projeto do técnico não é fácil, eu acho que tudo vai acontecer no passe máximo. Não, muito suor, muita batalha. Né? Então eu já senti cansaço, vontade de desistir,
muito, muito, muito. Como eu acabei de falar de Jesus, Jesus falou, rapaz, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas o segredo é falar, seja feita a tua vontade, Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Glória a Deus. Que operando Deus, quem impedirá? Oh, glória. Aleluia, Jesus. Pede para Deus fazer a vontade dele. É porque às vezes também, muitas vezes a gente fica muito exausto porque a gente quer lutar com a nossa própria mão, quer lutar com o nosso próprio Querendo corpo. fazer a nossa Quando vontade. começa a ficar dando muito tumulto, problema na rádio, hoje, problema lá, de acumulando, de pagar isso, pagar aquilo lá, eu falo, Senhor, já não posso mais eu. Não tenho mais força de nada. Não tenho mais força financeira, física, porque estressa. Aí quem vai estressando, eu vou entrego na mão dele e falo sempre, as minhas orações não é pedindo dinheiro. Você já viu pedir dinheiro na internet? Não. Quantos anos eu tenho aí? Vê se você acha Oh, pedindo. glória. Você já viu Aleluia, pedindo Jesus. isso? Não peço Deus para me abençoar financeiramente, porque a palavra de Deus vai dizer que antes mesmo de eu pedir, Ele sabe a minha necessidade. Deus quer ver a sua sinceridade no seu coração. Então eu falo para você, faça a minha vontade. O Senhor sabe que eu ando a pé, já tive carro. O Senhor sabe que eu preciso fazer a obra, né? E Ele mesmo é o maior promover. O que mais quer que a obra se promova é Ele. Ele é o maior provedor da obra, não tem jeito. Eu quero, não é você, filho, é o Espírito de Deus que está dentro de você quem quer fazer através de você. Então, para mim é isso, é pedir para Deus fazer a sua vontade. Não é, tu não fica triste não, se você está cansado, se você está batido, aí você está pensando, poxa, eu estou fraco, eu sou fraco. Não é não, irmãos, porque a palavra de Deus vai dizer que muitas coisas vão vir sim sobre nós. A igreja de Romanos estava sendo perseguida. Eles oravam, quanto mais eles oravam, mais perseguidos eles eram. Eles eram entregados aos leões, sendo tacado fogo no jardim de Nero, sendo queimado vivo, e eles estavam desanimando. Aleluia. E Paulo foi lá e deu uma palavra para a igreja. Ele deu uma palavra de levante para a igreja. Falou, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nem a espada, nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem a peste. Nada vai poder separar a gente do amor de Cristo Jesus. Nem o seu desânimo, nem o seu cansaço. Amém, é verdade. Só entregar na mão do Senhor. Tá? E para mim é isso. Quando eu estou cansado, eu vejo que estou desanimado, Senhor, faça a sua vontade. Mesmo que o Senhor tenha que fechar a rádio, o Senhor tenha que acabar com o projeto, porque a sua vontade ela é boa, agradável, perfeita na vida daqueles que o amam e te temem. Então, eu entendo para ele fazer a vontade. Amém. Amém. Louvado Deus abençoe nosso pastor, louvado Deus abençoe o nome do Senhor Jesus. A gente vai abrir aqui o missionário Isaías 41, 10. Essa para ficar só umas palavras do pastor. E também quero falar para você. Que Deus abençoe aquele que persevera, tá? Na resistência, na persistência. E que você sempre tenha ação. Vai dizer assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Então Deus está te falando, está deixando bem claro. Vai vir lutas, vai vir peleja, vai vir pressão. Ele está falando, não é para se assustar, porque Ele está contigo. Amém. É para você continuar, é para você não desistir, é continuar. Porque Ele está contigo, é Ele que te sustenta. O adversário vai tentar te parar, ele vai fazer de tudo para parar o que Deus colocou no seu coração, o seu projeto. Até mesmo vai ter pessoas desistindo de igreja que estão abrindo agora. É verdade. Ele vai botar pressão para fazer isso, mas olha, quem te sustenta é o Senhor. Persistência, resistência e ação. Glória. Tá? Coloca a sua fé em ação para você chegar a um objetivo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Você vai, Jeremias 33, nem precisa. Então, que vai se Deus sou, né? Isso aqui, Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, se você está com alguma dúvida, com pergunta A, com pergunta B, você tem um Deus que é o Santo Todo-Poderoso que pode responder. Ele vai te revelar coisas grandes, ocultas que você não sabe. E quando Ele te der, Ele vai dizer, eu te dei, nada vai ser abalado. Porque o que Deus dá para a gente não fica abalado, Ele dá. E pronto.
E Josué 1,9 no dicionário. Vai dizer, não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Então, ele está falando, Começa Deus está linda, falando, olha, essa não, eu te coisa. mandei, então vai, meu filho, vai. Esforça-te, tem bom ânimo. Ah, estou cansado, levanta em nome de Jesus. Pega essa espada aqui, ó, e vai fazer a obra do Senhor. Faz aquilo que Deus determinou no teu coração. Escute, tem coisas que a gente, às vezes, é necessário a gente agir mesmo, é Verdade. sair. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você, deixa uma obra linda na tua vida, e Ele quer te chamar. Vai, meu filho, vai, esforça, tem bom ânimo. Eu não te chamei, então Ele está dizendo que Ele te chamou. Né? Como chamou eu, a missionária da Limes, como chamou o pastor aqui, chama você e Ele permaneça firme em nome de Jesus. Amém? Agora a gente já terminando, tem alguma coisa para falar? Deixa eu mandar um beijo pro meu amor, que está aqui colocando um coraçãozinho. Vai te dar, beijo, te amo, tô na obra. Eu falei que ela ia voltar rapidinho, mas fiquei preso aqui, ó. Tá vendo? Ô, Glória. Amém? É isso aí. Você vai saber? Quer falar alguma coisa? Quero mandar um abraço aí pro Johnny. O Johnny Eita, estava ao Johnny. vivo, né? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Deus. Quero mandar também um abraço pro meu esposo, pastor Fischer. Eita, agora. Ei, meu pastor Fisch, Deus te abençoe. Saudade do meu pastor. Vai receber em nome do Senhor Jesus. No trabalho. A missionária sonha, né? Hoje não vem, Tá né? aí. Ela tá ao vivo aí. Deus abençoe você, Tá no minha YouTube. amiga. Um abraço. Deus te abençoe grandiosamente, né? Você, seu filho, sua família. Em nome do Senhor Jesus. O seu amado hoje aqui, viu? Para fazer a obra do Senhor junto com a gente. Louvado Deus seja o nome do Senhor. Pastor Júnior, toda a sua Abraço, membrezinha, pastorzão, né? Deus abençoe sua vida, tá, pastor? Grandiosamente, sua esposa e toda a sua família, toda a membresia da sua igreja. E não esquecendo da minha família, né? Minha família abaixo de Deus é minha prioridade. É Eu verdade. amo muito. E assim, minha filha, meu neto, meu genro, minha irmã, minha mãezinha, que está com 88 anos. Benção. Meu irmão, louvado Deus seja o nome do Senhor, lúcida, tá? Bem Glória a Deus. lúcida. E bem bonitinha, ô glória. Louvado Deus seja o nome do Senhor Jesus. Lagoa Limpa do Fernando, minha missionária de Cleide, pastora Joselma Paulo, pastor Wagner e sua esposa. Essas bênçãos grandiosas que está aí para fazer na obra do Senhor Jesus. Que o Senhor venha sustentar a graça, o poder dele, que continue fazendo essa obra linda e maravilhosa aí no meio desse povo aí. Louvado seja o nome do Senhor. E minha família, né? Meus primos, meu sobrinho que mora lá no Rio Grande do Norte, minha tia que mora em Natal. Enfim, eu vou limpar do Fernando, minhas primas e minhas amigas. Louvado que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Meus famílias, a gente vai fazer uma oração assim breve, né? Para você que, a semana que vem, a gente vai fazer um trabalho aqui abençoado, né? Vai ser sobre, vou até anunciar aqui hoje já vai ser sobre mapeamento espiritual. Tem muita gente tem pessoas que não aceitam muito bem esse mapeamento espiritual, mas isso é muito profundo, pastor. Louvado Deus, com um respaldo bíblico, ele só não deixa de ser espiritual quando você não tem respaldo para ele. Louvado Deus seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai falar sobre mapeamento espiritual, sobre território. Isso vai englobar evangelismo, tá? Porque antes da gente sair para o território, a gente tem que conhecer o território. A gente tem que conhecer o território, né? Mapear ele. Mas ter estratégia, né, pastor? É verdade. Mas não sai de qualquer maneira. Tem pessoas que vai de qualquer Sim, maneira. Exatamente. Então, vai ser sobre esse assunto que a gente vai falar, em nome do Senhor Jesus. Então, a gente vai orar por você que está aí. A gente vai fazer uma oração breve. E você, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Missões Web, todos os ouvintes do Facebook, aqueles que estão acompanhando a gente, aqueles que ainda vão entrar na plataforma, no YouTube, né? Na plataforma do pastor Renato, Missões Web. Missões Web. Arroba Missões Web, Isso. 3770. A plataforma do pastor Missões Web no YouTube, tá? Um abraço para todos. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Que a graça do Senhor seja a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abaixe o aplicativo
da Rádio Missões Web. Também abaixe, se inscreva no canal do Missões Web, Pastor Menar. Missões Web 3770. Exatamente, né? Também tem o meu YouTube, né? Ivonete Minervino. Entra lá também, que a gente compartilha essa live lá. A gente vai publicar essa live lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E abaixa o aplicativo, em nome do Senhor Jesus. Compartilha essa live com mais alguém. Você puder, a live do YouTube, daquilo. Você está fazendo isso, você está fazendo o quê? Ajudando o quê? Você está evangelizando. Verdade. Entenda isso, viu? Entenda isso. Se você fazendo isso, você está evangelizando, porque eu compartilho com meu amigo compartilha com o amigo dele e vai alcançando pessoas diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos deixar sempre na oração e logo após a gente está terminando, em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, gratidão por ti, por tudo, Deus. Por este momento, Senhor. Pela minha vida, pela vida do pastor, da missionária Tamires, que hoje estamos aqui, Senhor. Vamos agraciar por mais um dia de trabalho, na tua santa presença, Pai. Esse trabalho na Rádio Missões Web, da Amador Santo, esse programa do Amador Santo, da Rádio Conectados com o Reino de Deus, na Rádio Missões Web, também o programa Papo de Cristo, na segunda-feira, Deus que tem levado a Amador Santo alcançado vidas. Louvado e grande seja o nome do Senhor. E neste momento, Deus, nós entregamos todos os ouvintes da plataforma da Rádio Missões Web, aqueles que estão também no YouTube, aqueles que estão acompanhando também na plataforma do Facebook, aqueles que vão entrar também no YouTube depois, Amado Deus, que o Senhor venha abençoar essas pessoas de forma grandiosa e poderosa em nome de Jesus. E nesse momento, Deus, a minha vida do pastor Fischer missionário para mim, pastor Renato, a sua esposa, Amado Deus, da minha família, da família do seu povo, nós entregamos em tuas santas mãos, Senhor. Que as suas bênçãos, que as suas mãos santas e poderosas, Pai, esteja sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, aqueles que, Pai Santo, que um dia te louvou, te adorou, falou do teu amor e porventura se encontrou afastado dos teus caminhos, Pai, pelo seu motivo, mas o Senhor sabe. O Senhor veio alcançar essa vida, o Senhor veio falar em seu coração. Em nome do teu filho amado Jesus, aquele que ele não te aceitou como teu suficiente Salvador, Deus, que eles possam se tocar pelo teu poder, pelo Espírito Santo de Deus, aonde ele estiver agora, Deus. Toca no coração dele, Deus. Pai, renova suas forças. Pai, Espírito Santo da verdade, toca no coração, para que ele venha ser tocado por ti, Senhor. Que venha te aceitar como teu suficiente Salvador. Porque só o Senhor, Pai, pode tudo em nossas vidas. Entrega os hospitais, aqueles que estão em momentos críticos, Pai. Perigo de vida. Aqueles que foram desencanados, aqueles que estão lá em enfermarias, nos leitos, na UTI, CTI. Espírito Santo da verdade, a vida é tua. É o Senhor que dá. Mas a última palavra é do Senhor. E se o Senhor quiser curar, Pai, o Senhor cura, porque o Senhor é Deus. Em nome do Senhor, amado Jesus, porque o Senhor é o médico dos médicos, cirurgião do cirurgião, Senhor. Providencia, Pai Santo, em nome de Jesus, aquilo que está precisando. Entrega, Pai, a mãe da missionária Ana Paula em tuas santas mãos. Senhor, visita ela nesse momento, Senhor, cuide da tua serva naquele lugar. Espírito Santo da verdade, Senhor, providencia, Pai, Deus Santo, a cirurgia da tua serva. Entra com providência nesta noite, Deus. Pai, acalma o coração da tua filha. Pai, toca no sangue, na medula, nos ossos, no coração, no cérebro. Amado Deus Santo, cuide da tua filha naquele lugar. Alcança o teu povo na face da terra, a família do teu povo. Seropédica, entregamos em tuas santas mãos. Toda essa igreja, todos os pastores, todos os moradores, autoridades, Amado Deus Santo, os governantes. Nós entregamos em tuas santas mãos. Entrega o Jair Messias de Bolsonaro nas tuas santas mãos. O teu filho, Pai. Cuide daquele homem, Deus. Espírito Santo da verdade. O Senhor conhece o teu servo, conhece o seu coração. Meu Deus. Senhor, eu te peço, Deus, envia o teu anjo, visita o teu servo, aonde ele estiver, sustenta ele com a tua graça, com o teu poder. Em nome do teu filho amado Jesus, renova as forças do teu filho.
Senhor, em nome, quebra as correntes, os cadeados. Amados, repreenda todo o mal, todo o laço contra a vida dele. Repreenda no teu santo nome. Cuide do teu servo. Cuide da família dele, Senhor. Em nome de Jesus, porque grandes coisas o Senhor ainda irá fazer através daquele homem. Eu creio, Pai, que a última palavra é tua, Deus. Eu creio, Senhor, cuide do teu servo. Em nome de Jesus, do teu filho, da família do teu filho. Em nome de Jesus, muito obrigada. A nossa família está entregue a ti, Senhor. Cuide de cada um, cura, salva, liberta nessa noite. Faz a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, gravidade e cultura. Te agradeço pela minha vida, pela vida missionária, do pastor que está aqui se encontra. Em nome do teu filho amado Jesus. Eu falo agora para do Fernando, abençoa aquela terra, Deus. Glória a Deus. Abençoa aquela terra, os moradores daquele lugar, Senhor. Pai, dá vitória, Pai. Em nome de Jesus. Entregamos tudo na tua santa mão, Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus.